Antes de nós abrirmos as Escrituras na Carta aos Filipenses, no capítulo 4, e lermos, como é nosso hábito, eu gostava de, porque penso que será oportuno, e já estava para fazer isto há dias, e na altura não aconteceu, porque também me esqueci. Como vocês sabem, naquelas viagens que eu faço para Lisboa diariamente, naquela embarcação da Marinha, eu tenho ali vários camaradas meus que fazem aquela viagem comigo e pela graça de Deus, tem havido várias ações evangelísticas ali naquela Câmara onde nós estamos, que é a Câmara de Oficiais, e tem sido ali travadas grandes conversas evangelísticas. Como eu tive a ocasião de vos dizer aqui há tempos atrás, existe lá um camarada nosso que é jovem. Ele neste momento é aspirante e ele é jurista. E houve uma certa altura que, pelo facto de ser jurista, já não sei que propósito é que veio a conversa, mas falou-se sobre a Epístola aos Romanos e o facto de, na Epístola aos Romanos, nós termos um grande tratado jurídico. A Epístola aos Romanos, de facto, tem um grande tratado jurídico e eu recordo-me de haver um comentário bíblico, por acaso traduzido em português, por um crente chamado Tom Westwood, sobre a Epístola aos Romanos, e ele aborda a Epístola aos Romanos do ponto de vista jurídico de uma forma sublime. E eu lancei o desafio a esse aspirante, meu camarada, para que ele, com a aprovação dos outros, que eu achei curioso, com a aprovação dos outros, para que ele fizesse um resumo, lesse os primeiros 3 capítulos da Epístola aos Romanos e fizesse um resumo do ponto de vista jurídico da questão na Epístola aos Romanos. Depois, porque ele se atrasou ali um bocado na questão, aquilo foi estendido para 5 capítulos. Então, foi estendido para 5 capítulos e ele, houve um dia que se dedicou a isso e fez o resumo. Evidentemente que o resumo que ele faz, como vocês vão ter a oportunidade de ver, o resumo que ele faz não é um resumo jurídico. E eu vou explicar por que será. E eu creio que a razão é porque uma pessoa tem que conhecer muito bem as Escrituras e tem que já ser crente e compreender bem as Escrituras de uma forma mais aprofundada para poder fazer essa análise. Evidentemente que ele, na abordagem que faz, ele procurou resumir os 5 capítulos da Carta aos Romanos. Mas eu vou-vos ler aquilo que ele escreveu, do resumo que ele fez dos 5 capítulos da Carta aos Romanos, que eu penso que é muito edificante. Eu digo-vos uma coisa, é maravilhoso nós podermos evangelizar alguém e pôr alguém não apenas a ler a Bíblia, mas a escrever acerca da Bíblia. Eu acho que isso é uma coisa fantástica. Tenho pena de não ter gravado a leitura que ele fez deste texto, porque seria curioso ouvi-lo ele próprio, da boca dele, a ler isto, que ele próprio escreveu, com interrogações que ele foi colocando enquanto lia, se teria compreendido bem do que estava a escrever. Algumas delas estão aqui plasmadas naquilo que ele escreveu, mas seria muito interessante, porque depois aquilo, houve comentários pelo meio, foi muito interessante. Mas eu vou-vos ler, porque eu penso que eu penso que isto é um tesouro que eu tenho aqui. E o que ele escreveu, eu vou passar a ler, ele escreveu assim: Resumo Romanos, capítulo 1 a 5. No primeiro capítulo de Romanos, retira-se que Paulo, chamado para ser apóstolo, tendo recebido a graça e o apostolado, assim como outros, de Jesus Cristo, declarado Filho de Deus, dirige-se aos romanos dizendo a todos os que estáis em Roma: diz-lhes que também eles foram chamados para serem de Jesus Cristo e que são amados de Deus e que em todo o mundo a fé dos romanos é anunciada e que nas suas orações Deus faz menção pedindo para ter oportunidade de ir ter com eles. Pois pretende comunicar-lhes algum dom espiritual para que ambas as partes saiam fortalecidas dessa partilha da fé. Já antes os queria ter visitado, mas que não tem conseguido e que, parece-me a mim, diz
o meu camarada, em tom de comentário, que entende partilhar da sua fé reciprocamente, não só com eles, mas com muitas outras gentes. Afirma que no Evangelho é revelada a justiça de Deus e que o justo viverá da fé, enquanto que o injusto conhecerá a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça dos homens. Parece-me ainda que fala da soberba dos homens, que se julgam sábios, mas que se tornaram tolos, estultos, por não glorificarem a Deus, nem lhe deram graças, apesar de o terem conhecido. A estes Deus entregou já a sua imundícia e lascívia, pois preferiram a mentira e adorar e servir a criatura. Será que existe aqui uma referência ao demónio? Ou a expressão entregarem-se à criatura significa que cederam aos seus instintos mais animalescos e primários? Dentre estes atos, eu não comento, ok? Eu aqui não comento. Eu lá comentei, porque ele dizia isto, depois a gente comentei. Mas aqui não vou comentar, vou ler apenas o que ele escreveu. Dentre estes atos hediondos, destaca as práticas homossexuais, condenando-as, e que por esse tipo de atos Deus os entregou a um sentimento depravado e caracteriza-os como estando cheios de injustiça, cobiça, maldade, homicídio, etc. Sendo, entre outras coisas, inventores de males e infiéis nos contratos. No final deste capítulo, Paulo transmite que os seres humanos acima referidos, segundo o decreto de Deus, são dignos de morte. Não só os que assim são e praticam os referidos atos, como os que os aprovam. Porém, já no capítulo 2, Paulo vem dizer que o homem não é ninguém para julgar o outro, sobretudo se julgando praticar atos igualmente condenáveis aos olhos do decreto de Deus e que não escapará ao juízo de Deus a menos que se arrependa. Diz também que, tendo em conta os atos de cada um, Deus irá retribuir-lhes segundo as suas obras. Vida eterna aos que praticam o bem e procuram glória, honra, e se não deixam corromper, e ira e indignação para os contenciosos que entram em conflito e desobedientes à justiça. Deixai-me só dizer aqui tenho que fazer um pequeno comentário, porque eu lá fiz, porque de facto Paulo no capítulo 2 diz que dá a vida eterna a quem fizer o bem. Isto é muito importante, porque algumas pessoas poderão pensar que fazendo o bem vão ter a vida eterna. O que o apóstolo Paulo estava a dizer na Carta aos Romanos, no capítulo 2, é que se houvesse alguém que de facto fizesse o bem consistentemente, Deus dá-lhe a vida eterna. O problema é que ninguém faz, porque ele chegou ao capítulo 13 e diz que não há um justo, nem um sequer. Compreendem a ideia? E este aspecto é um aspecto muito importante, porque o texto lido, como está em Romanos capítulo 2, isolado do seu contexto, poderia levar alguém a pensar que fazendo o bem teria a vida eterna. O problema é que o apóstolo Paulo diz que não há quem faça o bem, não há um só. Não há um justo, não há um só. Bem, mas continuando. E então diz ele assim, e com isto, exatamente, acho que já sei onde é que estou. Paulo diz ainda que aquele que exige que se cumpra a lei deve também cumpri-la, seja ela qual for. E acrescenta que mesmo aqueles sem lei seguem a lei dos seus corações. O mais importante não é parecer, mas ser. Não é dizer que se faz e impor aos outros que o façam, mas fazer. A circuncisão não é a física, mas a do coração. O que interessa não é a letra da lei, que provém dos homens, mas sim a lei de Deus e o cumprimento da mesma. No terceiro capítulo, condena-se a prática do mal para que venha o bem. Já ninguém pratica o bem e não há temor a Deus. O que importa não são os atos, obras, mas a fé. A lei não é anulada pela fé, mas deve ser estabelecida com base na fé. No quarto capítulo, ele aqui já estava a andar um bocado depressa demais, mas de qualquer das maneiras ficou a registro. No quarto capítulo, refere Abraão e Davi e aquele não herdou o mundo pela lei, mas pela justiça da fé. Reforça-se a fé como elemento essencial para a existência de justiça. No quinto capítulo, temos que Jesus Cristo morreu pelos fracos e que fomos conciliados com Deus pela sua morte e que seremos salvos pela sua vida. Assim, independentemente de ser judeu ou gentio, pois em Cristo não existe distinção entre estes dois,
todos se poderão redimir dos seus pecados. Neste momento, refere-se o pecado original de Adão, através da fé. Isto é em parentético e, portanto, eu vou ler outra vez a frase. Todos se poderão redimir dos seus pecados através da fé em Jesus Cristo. E foi isto que ele escreveu e fica aqui o registro, porque me parece que é significativo. Orem por ele, por favor. Orem por ele e orem também por aqueles outros que ali estão e que têm acompanhado todo este processo. Como vocês sabem, nós podemos semear, mas só o Senhor pode dar o crescimento. E nós precisamos, de facto, de orar por eles. Queres orar por eles só no instante, Samuel? Por aquela gente que anda a ouvir a palavra de Deus. Vá, ora para que Deus os salve. Sim, fundamentalmente estes, mas já há mais, aí outros. Mas pronto. Ele chama-se Custódio. É o Custódio. Obrigado, Senhor, por podermos estar aqui todos juntos, Senhor, e ver este pequeno alma que está, Senhor, e Senhor, queríamos pedir agora em especial todas aquelas almas que foram recolhidas agora, Senhor, e pelo camarada do irmão Carlos, Senhor, e Custódio, Senhor, para que a Bíblia faça luz ao seu coração, Senhor, e que ele possa entender o que ela lhe transmite e buscar mais a tua verdade, Senhor, e que também os restantes camaradas, Senhor, e almas que são influenciadas pelo irmão Carlos, Senhor, que também possam ter essa mesma consciência, Senhor, e ver que há algo diferente na tua palavra, Senhor, e buscar essa diferença, Senhor. Pedimos abençoes e guardes no resto desta noite e que tiremos o proveito máximo acerca deste Senhor. Então, seguimos e agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu passo a palavra ao nosso irmão Nando, agora, por favor, para começarmos o estudo da carta aos Filipenses. Força. Se não passa aqui ao Daniel. Então, Filipenses capítulo 4, para não perdermos tempo, senão já sei que ficamos a empurrar uns para os outros, e o tempo vai passando. Filipenses capítulo 4, estamos quase no fim da carta. E então, eu diria que, para remirmos o tempo, porque a nossa hora está sempre a fugir, lêssemos do versículo 10 até ao fim. Filipenses, capítulo 4, versículo 10 até ao fim. Vou pedir ao nosso irmão Daniel para ler, por favor. 10 a 23, não é? Sim, até ao fim. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis, também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedónia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalónica. Não que procure dádivas, mas procuro fruto que abunde para a vossa conta. Mas bastante tenho recebido, e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ora, nosso Deus e Pai, seja dada glória para todo sempre. Amém. Saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vós todos. Podes continuar. Então, isto é para continuar. Bem, eu então começaria por apenas dar, por assim dizer, o pontapé de saída, dizendo o seguinte. Certa vez, numa igreja,
eles tinham lá uma determinada necessidade nessa igreja e era preciso alguém para um determinado lugar. E alguém sugeriu um nome. Acho que para essa atividade, para essa tarefa, deveria ser o irmão X. E houve alguém lá na igreja que disse: eu não concordo que seja o irmão X. Então, mas porquê é que o irmão não concorda que seja o irmão X? Porque o irmão X é um termómetro. E como o irmão X é um termómetro, acho que não é a pessoa certa para essa atividade, para essa responsabilidade. E nós precisamos, para esse lugar, de um irmão que seja um termostato, não de um termómetro. E a questão é esta. Nós individualmente, todos nós devemos ser termostatos, não devemos ser termómetros. E como igreja devemos ser um termostato e não um termómetro. O termómetro, como vocês sabem, mede a temperatura exterior e, portanto, o termómetro é afetado pelas circunstâncias. Se o exterior ao termómetro está frio, ele reflete o frio que está lá fora. Se está quente, também reflete o quente. Ou seja, anda a sabor das circunstâncias. E nós não podemos ser crentes que andemos ao sabor das circunstâncias. Se nós temos um exemplo de alguém que é um verdadeiro termostato, é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está em circunstâncias perfeitamente ao contrário de tudo o que a gente possa imaginar. Está no meio de uma situação que ele deveria estar triste, abatido, e vemos um apóstolo cheio de confiança e alegre. Temos aqui a carta da alegria, numa masmorra ou numa prisão, como queiram chamar. É um verdadeiro termostato. Ou seja, ele irradia a alegria, apesar de à volta o que havia era para ele ficar triste. E isto é muito importante. Portanto, um termostato condiciona quem o rodeia. O termostato, como vocês sabem, determina a temperatura à volta. O termostato determina o que acontece à volta. Não é afetado pelo que está à volta, mas afeta o que está à volta. Nós precisamos de crentes que afetem o que está à volta. E não podemos ser crentes que nos deixemos afetar pelo que está à volta. Há crentes que andam muito bem quando têm uma boa companhia ao lado. Se tem alguém que puxa por eles andam bem. Se tem alguém que puxa ao contrário, se tem uma má companhia, andam mal. Portanto, quando nós nos deixamos afetar pelos outros, desta maneira, nós somos autênticos termómetros. Nós precisamos de ser termostatos. E nós devemos andar de tal maneira em comunhão com Deus que determinemos a temperatura à nossa volta. E, portanto, isto é muito importante. E é isto que nós encontramos no apóstolo Paulo, não apenas na questão da alegria, mas encontramos no apóstolo Paulo na questão também da parte financeira. O apóstolo Paulo não se deixava afetar por ter dinheiro. Ele diz: eu já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei o que é ter fartura e sei o que é estar na penúria. E isto parece-me que é muito importante. Outra coisa que eu queria aqui chamar a atenção, mas já agora deixa-me fazer só aqui um pequeno parênteses. E agora vou fazer um parênteses, não tem nada a ver com o que eu acabei de dizer neste momento. Mas já há bocado eu estava a pensar, depois passou-me, era para começar por aí. Quando eu estava a ler a carta do meu camarada, há bocado, a carta, quando eu estava a ler o resumo que ele fez da carta aos Romanos, e eu fiz aquele reparo, porque me parece que é um reparo importante para quem não conhece as Escrituras, de que de facto Deus daria a vida eterna a quem fizesse o bem. Se nós fôssemos capazes de fazer o bem sem fazer o mal, podem ter a certeza que temos a vida eterna. O problema é que o apóstolo diz que todos pecaram. E eu fiquei por aí e não disse mais. E eu quero aqui chamar a atenção de como é que então podemos obter a vida eterna. A vida eterna foi ganha por quem Deus diz que a ganharia, quem fizesse o bem. E só houve uma pessoa que fez o bem. Quem fez o bem foi o Senhor Jesus Cristo. E portanto ele ganhou esse direito que na sua graça dá agora a todo aquele que crê. Eu não posso fazer o bem como ele fez, porque eu peco, não é verdade? E a carta aos Romanos diz isso, e nós sabemos que isso é verdade, porque nós podemos fazer algum bem, mas estragamos tudo com o mal que fazemos. Mas, diz a Bíblia, que o Senhor Jesus Cristo conquistou aquilo que eu não conseguiria conquistar e oferece-me gratuitamente aquilo que ele conquistou. E isso é muito importante. E eu agora só tenho que crer nele como aquele que conquistou aquilo que eu não podia conquistar. Por isso é que nós precisamos de Jesus Cristo. Por isso é que Jesus Cristo veio a este mundo. Por isso é que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Por isso é que ninguém pode ser salvo senão por Ele. E por isso é que Ele é o Salvador. Eu queria deixar esta nota. Não vai acontecer
alguém, por exemplo, não saber muito bem como é que era isto, e assim a coisa fica bem esclarecida. Não se esqueçam que o Senhor Jesus Cristo é que nos pode salvar a todos nós. Nenhum de nós se consegue salvar a si próprio, nem nenhum de nós pode salvar outro. Só o Senhor Jesus Cristo pode salvar, por isso é que Ele é chamado o Salvador, é o que quer dizer o nome Jesus. Quer dizer Salvador. Eu queria agora aqui destacar outra coisa importante, que é o seguinte. Ok. Eu então queria destacar o seguinte. Há dois pormenores, um que está no versículo 11 e outro no versículo 18. O versículo 11 que diz, não digo isto por necessidade, já aprendi a contentar-me com o que tenho. Portanto, cá temos o termostato a funcionar. E no versículo 18 temos, mas bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, que da vossa parte me foi enviado como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Eu gostava de chamar a vossa atenção, para nós que temos estado a estudar esta passagem, e temos estado a estudar, particularmente nestes últimos tempos, a oferta que os crentes de Filipos mandaram a Paulo através de Epafrodito, e acerca da qual ele diz no versículo 18, bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, que da vossa parte me foi enviado como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Eu gostava aqui de salientar o seguinte. Como vocês sabem, os crentes filipenses eram muito pobres. Aliás, para utilizar a linguagem bíblica que nós vimos na Carta aos Coríntios, eram extremamente pobres. E, portanto, como nós vimos ainda no estudo passado, já tínhamos feito alguma referência num estudo anterior, o montante da oferta que eles enviaram era um pouco semelhante, em termos comparativos, às duas moedas que não tinham valor nenhum que aquela mulher viúva deu no templo e que seria desprezível ou desprezada por a maior parte das pessoas, mas que obteve da parte do Senhor os mais rasgados elogios, o que significa que o Senhor, nas ofertas que as pessoas dão, não olha tanto para a quantidade ou falta dela em si, mas olha para outros fatores que estão envolvidos com aquilo que é dado, nomeadamente com a intenção, com a forma como é feita a oferta, com o sacrifício com que ela é feita. Enfim, há uma série de fatores que o Senhor analisa. Eu gostava de chamar a vossa atenção para como é que Paulo trata esta oferta dos filipenses. E dizer o seguinte. Começaria por dizer o seguinte. O apóstolo Paulo está a dizer a estes crentes, nesta passagem, qualquer coisa como isto. Vós, filipenses, tomem nota. Ele depois faz aqui uma pedagogia tremenda para nós e para os crentes de Filipos, que lhe mandaram a oferta. Ele diz, vocês, crentes filipenses, satisfizeram a minha necessidade. Deus satisfará a vossa necessidade. Porque, inclusivamente, ele diz, o versículo 19, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Outra coisa que eu queria chamar a vossa atenção era para o seguinte. Vocês, filipenses, satisfizeram uma necessidade que eu tinha. Uma. Deus, filipenses, vai satisfazer todas as vossas necessidades. Isto é fantástico. Eles, pelo ato que fizeram, satisfizeram uma necessidade de Paulo e eles agora podiam ter a certeza de que Deus, em relação a eles, iria satisfazer todas as suas necessidades, como nós vemos no versículo 19. Todas as vossas necessidades. Outra coisa muito importante que me parece que é pedagógico aqui. Vocês, filipenses, deram da vossa pobreza. Eles eram extremamente pobres, lembram-se? Vocês, filipenses, deram da vossa pobreza. Mas Deus, o meu Deus, vai-vos dar das suas abundantes riquezas. Isto é fantástico. E nós vemos isso
quando ele diz, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Não sou eu que vou falar aqui sozinho, vocês têm que falar, desculpem lá, mas espero que tenham estudado a passagem e cheguem à frente. O Senhor vai cuidar. Se isto tem pressão, mas eu tenho que me controlar também aqui, que é para parar, no sítio certo. Estejam à vontade, certamente que têm coisas para dizer. Eu, a semana passada, também não disse nada, porque acho que estava um bocadinho adiantado. Pode estar adiantado à vontade. E então, o irmão Carlos agora, como parou aqui um pouco no versículo 19, eu queria vos falar um pouco acerca, de facto, da satisfação do apóstolo Paulo. E nós, às vezes, humanamente falando, é impossível olhar para um homem daqueles e as circunstâncias, lá está, era um verdadeiro termostato, porque as circunstâncias que o rodeavam não o influenciavam em nada, mas ele era uma influência tremenda. E nós pensamos assim, mas o que é que ele tinha, que porção é que ele tinha para poder agir de tal maneira? E a satisfação dele era tamanha, mas em Cristo somente. E quando ele refere aqui aos filipenses que Deus iria os satisfazer a eles nas necessidades todas que eles tinham, segundo as suas riquezas, nós sabemos que o apóstolo Paulo já tinha certeza de quais eram as riquezas, porque muitas das vezes nós não temos a noção das riquezas que nós temos nas nossas mãos, em Cristo. Nós hoje, como Igreja, Corpo de Cristo, temos riquezas que são palpáveis, que são nossas neste momento. E isso é motivo de alegria. E eu acredito que era essa alegria que motivava o apóstolo Paulo. E nós podemos ver, eu só queria mencionar 4, dentre as muitas riquezas que estão direcionadas à Igreja, nós hoje, a dispensação da graça em que vivemos, que não estavam atribuídas ao povo de Israel, mas neste momento estão atribuídas a nós, e nós temos essa garantia, e era essa alegria que satisfazia o apóstolo Paulo. E nós podemos ver, eu queria ler muito rapidamente, eu também vou dar lugar aqui ao nosso irmão Daniel, mas muito rapidamente Efésios, no capítulo 3 de Efésios, e eu vou ler desde o versículo 6 ao versículo 12. Efésios, carta aos Efésios, capítulo 3, do versículo 6 ao versículo 12. E o apóstolo Paulo diz-nos assim: a saber que os gentios são coerdeiros e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado, segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça, de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou, para que, agora pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso, eu queria frisar isso, e acesso com confiança pela nossa fé nele. Nós temos acesso a essas riquezas, e nós vemos que são riquezas muito específicas, foram dadas ao apóstolo Paulo, para serem ministradas à Igreja, Corpo de Cristo, que somos nós hoje. Eu só queria mencionar 4 rapidamente, mas temos muito mais. Mas podemos falar de uma delas, que somos santos em Cristo. Em Efésios, no capítulo 1, na mesma carta, Efésios capítulo 1 e versículo 1, esta é uma garantia que nós temos, e é uma riqueza que está nas nossas mãos, e é impressionante como é que muitas das vezes nós vivemos o dia a dia como se fôssemos uns coitadinhos, como se fôssemos indivíduos, que andássemos aqui a arrastar uma âncora, quando nós temos essa alegria. E a carta aos Efésios, no capítulo 1, diz: o apóstolo Paulo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Nós somos santos através do Senhor Jesus Cristo. Nós temos essa maravilhosa promessa, que é uma riqueza. Temos outra, que somos abençoados em Cristo. Na mesma carta aos Efésios, no capítulo 1 e no versículo 3. E o Senhor diz-nos assim: bendito Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais
em Cristo. Ou seja, nós somos abençoados pelo Senhor. Tudo aquilo que se nós estivermos focados no Senhor, não vivemos aqui por ver os outros andarem, ou não fazemos, nem podemos pensar que somos beneficiados pela sorte e somos quase atribulados pelo azar. Nada disso. Nós somos guiados pelo Senhor. Se estivermos focados nele, somos abençoados diariamente, mesmo muitas das vezes quando são aqueles problemas, e já falamos algumas vezes acerca disso, e estas são as palavras do nosso irmão Carlos. Muitas das vezes pensamos que são problemas na nossa vida, mas são bênçãos embrulhadas em problemas. Quando a gente parece que está tudo acabado, parece que ainda no domingo ouvíamos o nosso irmão David dizer que o povo de Israel estava entre a espada e a parede, e coube-lhes a ele esperar e ver. E muitas das vezes nós queremos fazer a parte do Senhor. Quando nós nitidamente vemos que nós hoje somos beneficiados perante situações menos boas, é uma bênção que está ali. Vamos às vezes esperar e ver. Às vezes é uma dificuldade no termos trabalho, outras vezes é uma dificuldade familiar que pode acontecer, outras vezes é outra dificuldade em termos de saúde. Ainda foi há tempos, a gente falava, eu já não me lembro com quem foi, mas falávamos acerca de infelizmente vivermos numa sociedade depravada onde eles falam, agora estão um bocadinho calados, mas falavam em eutanásia, em legalização da eutanásia, onde muita gente diz, mas aquele indivíduo, acho que até foi com os jovens que a gente falava acerca disso, há um indivíduo que está acamado, que não faz nada e que é um vegetal autêntico, o que é que o espera? Um homem desses pode ser uma bênção. Nós temos casos de bênçãos tremendas em pessoas que aparentemente inativas fisicamente, mas foram bênçãos. Ou seja, o Senhor usou-os. O Senhor usa-nos de uma maneira maravilhosa. Esta é uma das segundas riquezas que nós temos. Uma terceira, somos selados em Cristo. Podemos ler na mesma carta aos Efésios, no capítulo 4 e no versículo 30, desta carta aos Efésios, o apóstolo Paulo também diz-nos assim, no capítulo 4 e no versículo 30, não entristeçais o Espírito de Deus, o qual estáis selados para o dia da redenção. Infelizmente, hoje há muitas igrejas ditas evangélicas que pregam que o crente pode perder a salvação. Isso é um evangelho que pode ser, sei lá o quê, menos o evangelho da graça que o apóstolo Paulo está a pregar aqui. Nós hoje temos essa riqueza maravilhosa. Porque se assim não fosse, eu garanto-vos que Satanás faria tudo por tudo para nos destruir. Mas ele não tem essa capacidade. Porquê? Porque nós estamos selados. A partir do momento que a gente ganha a salvação através do Senhor Jesus Cristo, não há nada que nos possa separar do amor do Senhor. Porque estamos selados. Agora, Satanás tem uma vantagem, que ele tem espaço aberto. E ele vai tentar nos desviar. Quantos crentes não foram desviados pelas próprias fraquezas? E Satanás pode-nos utilizar as nossas próprias fraquezas para nos desviar. Não para nos tirar a salvação, não para nos roubar algo que o Senhor nos prometeu. Uma riqueza tremenda. E era esta riqueza que o apóstolo Paulo, de certeza, que o alimentava, de pensar assim, sou um indivíduo que estou aqui preso, podem-me prender o meu corpo, mas a minha alma é do Senhor. E ninguém me atira. Não há ninguém que me possa arrebatar isso. Era motivo de alegria do apóstolo Paulo. Eu tenho essa certeza absoluta que o apóstolo Paulo era uma das riquezas que ele, e era algo que alimentava a sua mente, era de pensar que era do Senhor, como ele próprio dizia. Ou seja, isso era algo que o satisfazia. Não é algo que nos possa satisfazer hoje no dia-a-dia? Quando nós pensamos assim, o Senhor está comigo. Não há nada que me possa acontecer, que me possa afastar Deus, o amor de Deus de mim. Não há nada que possa acontecer isso. O que pode acontecer, infelizmente, é nós afastarmos-nos do Senhor. Isso pode acontecer. Infelizmente, nós vemos cada vez mais a Igreja afastar-se do Senhor. Porquê? Porque deixam entrarem filosofias humanas, como por exemplo dizer que o crente pode perder a salvação. Isso não tem nada a ver connosco. Corpo de Cristo, isso não acontece. Nós ganhamos a salvação e estamos selados. É uma promessa, é uma riqueza do Senhor. Por último, e esta, de facto, o apóstolo Paulo frisa várias vezes, em Efésios, no capítulo 2, e eu vou ler o versículo 4 e 7,
onde o Senhor diz-nos assim, através do apóstolo Paulo: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós vemos ainda o versículo 7, para mostrar nos séculos vindouros abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Nós vemos que esta promessa de estarmos, que Ele preparou-nos um lugar celestial. A nossa casa não é terrena, o que é nosso não é terreno, mas sim celestial. É uma promessa maravilhosa do Senhor. Ou seja, não vamos pregar o Evangelho do Reino, porque a nossa casa não é terrena, a nossa casa é celestial. Como corpo de Cristo, a Igreja, a promessa que o Senhor Jesus Cristo nos fez, uma promessa celestial. E é ali que está a nossa habitação. E é algo que satisfazia muito o apóstolo Paulo, e ele frisa várias vezes esta situação também. E por muito que nós possamos sofrer aqui, por muito que nós possamos passar, o que é que são 40, 50, 60, 70 anos aqui, quando nós temos uma promessa maravilhosa que é celestial e vamos viver com o Senhor eternamente. Podemos estar presos a um corpo doente, podemos estar presos a uma vida, e o apóstolo Paulo, aquilo que o prendia aqui era o serviço, e ele o fazia com alegria, mas ele estava a sofrer, ele estava preso, ele passou, se houve alguém que passou necessidades, se houve alguém que sofreu na pele, o serviço foi o apóstolo Paulo. Mas ele servia com alegria, porque ele tinha a certeza destas promessas. São certezas que o Senhor não falha. Se o Senhor diz que é assim, é porque é assim. Não vale a pena a gente andar a deturpar a palavra de Deus e dizer que vamos perder a salvação se nos portarmos mal, ou que a nossa promessa é terrena. Não é terrena. A nossa promessa é celestial. Estas 4 promessas e estas 4 pérolas valiosas, que são... somos santos em Cristo, somos abençoados no Senhor Jesus Cristo, através do Senhor Jesus Cristo, somos selados em Cristo e temos um lugar celestial à espera, preparado para nós. Que o Senhor nos ajude e que estas promessas nos possam fortalecer diariamente, que não possamos ficar abalados com isto ou com aquilo, ou lá está, e aquilo que nós ouvimos lá desde o início. Que não possamos ser termómetros que as circunstâncias nos influenciem, porque isso provavelmente entristecerá o Espírito Santo que habita dentro de nós. Estejamos focados nestas riquezas. E eram estas riquezas que o apóstolo Paulo frisava aos filipenses, e que certamente o Senhor iria suprir todas as suas necessidades, segundo estas riquezas que o Senhor Jesus Cristo e o apóstolo Paulo, neste caso, Deus através do apóstolo Paulo, transmitia àquela igreja em Filipos. Vou passar agora aqui a palavra ao irmão Carlos, ao irmão Daniel. Eu quero ser muito breve. E antes de pegar em Filipenses, queria aproveitar aquilo que o irmão Carlos falou por 2 vezes sobre sermos salvos pelas boas obras ou pela fé em Cristo. Há uma passagem de que eu gosto muito, em Gálatas. Depois eu vou para Filipenses, e também se não formos para Filipenses, ficará porque também não quero acabar muito tarde, e até dar lugar ao outro irmão que tenha algo para dizer. Se calhar vou deixar Filipenses para a semana e agora vou falar disto. Gálatas 3, em Gálatas 3, 9 e 10. O Senhor simplifica muito a nossa vida. Não está aqui a pedir-nos algo de muito complicado. Tal como nós vimos há umas semanas do Naamã, que ficou todo escandalizado porque Deus, o profeta tinha dito para ele tomar banho 7 vezes no Rio Jordão, e ele ficou todo escandalizado. E depois alguém teve de lhe dizer: e se ele tivesse pedido alguma coisa difícil? Não fazias? Então uma coisa tão simples. Uma instrução muito simples, muito fácil de seguir. E ele, felizmente, acedeu a seguir as instruções que lhe tinham sido dadas. E Deus também dá instruções muito fáceis. É aquilo que
que eu em tempos denominei, e perdoem-me alguma uma linguagem um pouco mais informal, é aquilo que eu chamo salvação para totós. Há aqueles livros que ensinam tudo a pessoas que não saibam nada. E está aqui um exemplo de salvação para, passa a expressão, para totós. Porque Deus diz, versículo 9, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. E continua, todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Eu posso dizer-vos que nós, como corroborando o que o irmão Carlos estava a falar há pouco, todos nós podemos ser salvos de duas formas. Ou pelas obras, ou pela fé. Se bem que pelas obras é impossível. Mas nós percebemos, ao ler a palavra de Deus, não há um justo nem um sequer, que é impossível pelas obras. Mas podemos tentar. Podemos tentar ser salvos pelas obras. Ou ser salvos pela fé em Cristo. Mas a Bíblia diz, os que são da fé são benditos. Os que são das obras são malditos. Qual é que querem escolher? Infelizmente, muitos preferem. Muitos têm, à partida, a reação que Naamã teve. De, o quê? Uma coisa tão simples? Não quero. Ficar todo escandalizado. É o que muitas pessoas fazem. O quê? É querer somente no que Deus preparou para mim. Não tenho de fazer nada. Só que a Bíblia diz muito claramente, os que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Queres ir pelas obras? Eu diria, força. Não digo porque sei que o caminho é o da morte. É um caminho que pode parecer bom, mas é o caminho da morte. Se alguém quiser tentar ser salvo, ser aceitável aos olhos de Deus pelas obras, pode tentar. Mas vai falhar. Agora, se compreender que de facto não consegue, porque não consegue mesmo, e se quiser entregar nas mãos de um Deus justo, mas misericordioso, Deus salvá-lo-á pela fé em Cristo Jesus. Isto faz-me lembrar aquela passagem de Deuteronômio 31, 19. É que isto às vezes faz-me lembrar também a forma como nós, na escola, às vezes tentamos simplificar a vida aos alunos. Em que quase que lhes damos as respostas. E o Senhor diz, Deuteronômio, eu tinha a passagem, mas parece que a perdi. Aquela passagem que ele diz, tenho proposto o caminho da vida e o caminho da morte. Escolhe a vida para que vivas. E o Senhor faz a mesma coisa. O Senhor propõe dois caminhos e depois diz qual é o certo. Agora na escola só falta mesmo fazer isso. Dar duas opções, escolhe esta, porque esta é certa. E o Senhor faz isso connosco. Ele simplifica a salvação ao máximo. Porquê? Porque Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Por isso Ele não inventou um plano da salvação esquisito, com muitos requisitos, em que é preciso fazer muitas coisas super difíceis. Não, é só querer. Porque Ele já fez tudo. E era isso. Deus quer que todos os homens se salvem. Por isso, dá, por assim dizer, duas opções. Queres ir pelas obras? O fim é o caminho da morte. És maldito. Maldito os que são das obras da lei estão malditos. Queres ser bendito? Escolhe o caminho da fé em Cristo. Já agora, eu gostaria para falar, mas ficará para outra altura, sobre as riquezas. Naquela passagem que o irmão Nando falou, das riquezas incompreensíveis de Cristo. Alguns podem dizer, riquezas incompreensíveis, nós não podemos compreender. Podemos, porque aquela palavra, o original é muito interessante e poderemos, noutra oportunidade, explorar um pouco essa passagem das riquezas incompreensíveis de Cristo, mas nós podemos compreendê-las. O nosso irmão acabou de o fazer, de nos desvendar algumas. Alguns gostam de dizer, aquilo é riquezas incompreensíveis, nós não podemos perceber, e deixam-se ficar, não podemos compreender, não podemos, mas podemos compreender. Já agora, literalmente, essa passagem quer dizer riquezas não tracejáveis. Exatamente. Ou seja, são riquezas que não estão traçadas no Velho Testamento. Exatamente. Nunca foram reveladas e por isso são
incompreensíveis nesse sentido. Sim? Não é só para confirmar, melhor se era Deuteronômio 35? Talvez. Eu tinha aqui, mas perdi o rastro. Ficou 30, 15... 30, 19, sim. Escolhe, 30, 19. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente. Tenho proposto a vida e a morte, bênção e maldição. Escolhe a vida. Deus faz isso connosco. Deus escolhe a vida. Ok. Graças a Deus pelo estudo. Eu acho que vamos ficar por aqui.